Olá, eu sou o professor Danilo Delarco e hoje nós vamos apresentar mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Seja bem-vindo ao nosso programa. Nós vamos falar hoje sobre as eleições de 2018, continuação dos programas anteriores, uma análise do primeiro turno, um pouquinho do segundo turno, o que está acontecendo, como que a sociedade brasileira está vendo essas eleições. Quem está aqui nos nossos estúdios para comentar sobre esses temas é o professor Mário Sérgio Lepre, ele é cientista político, professor do curso de Direito da Unifil. Professor Mário Sérgio, tudo bem? Tudo bem. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Tá? Nos programas anteriores, nós gravamos 2 programas e você comentou a questão política, né? Até mesmo a questão do voto branco e nulo, da legenda, né? Nós falamos da legenda. Isso. E a gente andou percebendo agora que essa questão da legenda andou fazendo realmente diferença, né? Claro. E eu queria, antes de a gente começar a aprofundar alguns temas, qual que foi a sua análise desse primeiro turno? Ou seja, esse resultado que nós tivemos nas urnas aí no comecinho agora de outubro. Qual foi a sua perspectiva? Ou seja, a análise do cientista político ali, qual foi o recado que a sociedade quis dar? Se nós tivemos surpresa mesmo, se foi uma eleição surpreendente ou se já era esperado? Bom, realmente houve surpresa, né? Eu penso que alguns analistas, a coisa de 5 dias antes do primeiro turno, ainda não tinham, porque primeiro que as pesquisas também, aí, né, qual foi o problema que houve com as pesquisas, principalmente com relação a senadores, né? Também para governadores. A gente até coloquei para essas... São confiáveis? Você falou assim, não, são confiáveis, mas aqui algumas coisas... Tem alguns problemas, né? Por exemplo, o senador, eram 2 votos. Então já é mais difícil da pesquisa tentar, mas mesmo conseguir assim... aquela... Mesmo assim, pelo que a gente observava dos analistas dos próprios institutos, né, do Datafolha, Mauro Paulino e também do Ibope, o que é muito claro é que é uma eleição bastante diferente. Primeiro que é uma eleição extremamente vinculada às redes sociais. É a primeira vez que a gente tem no Brasil, e aí no mundo, a gente teve em 2016 com Donald Trump, aí nós tivemos algumas eleições em 2017, na Colômbia. Ele usou 2018. muito assim também lá nos Estados Unidos? É que a gente não fica tão a par aqui, né? Na Índia também. O que está acontecendo é coisa de 4 anos para cá. Então, a eleição de 2014 no Brasil, nós tivemos uma eleição em 2016 também para prefeito, mas agora é que a gente percebeu realmente a força que é exatamente, por exemplo, o que o Instituto não consegue captar? Ele não consegue captar esse voto que vai ficando na conversa do WhatsApp, na conversa dos grupos, e que vai se concretizando ali. O primeiro turno foi no domingo. Então você tem pessoas conversando na sexta. Eu mesmo conversei com muitos alunos na sexta e no sábado. E aí está conversando de alguma coisa, o aluno vai falando, e aí você entra na eleição, de repente, um posicionamento que você toma, que o cara não tinha pensado em alguma coisa. Então isso é suficiente para que você vá tendo uma modificação naquilo que seria o agregado dos votos. Então, está bem diferente, para os institutos está diferente, e eles já tinham colocado que, para presidente, por exemplo, repare que você tinha uma possibilidade de segundo turno clara nas pesquisas do sábado, mas no domingo, as manchetes dos jornais, da Folha de São Paulo, por exemplo, não colocou lá. Haverá segundo turno, porque isso era muito comum. Sim. Em tempos atrás, quando o Instituto dava lá números que indicavam segundo turno, vinha estampada na manchete do jornal de domingo, do dia da eleição, vinha lá. Hoje teremos segundo turno entre fulano e fulano. Esse ano, se você pegar os jornais de domingo, né, do dia 7, você vai ver que não. Eles colocaram assim, uma manchete assim, dizendo que, né, os números eram aqueles. Por quê? Porque eles percebiam que estava havendo um movimento, que é meio que uma onda, e você não sabe se essa onda vai lá, se ela vai parar por aqui, se ela vai crescer mais, se vai crescer menos. Não tinha noção da dimensão. Entendeu? Agora erraram no que diz respeito, por exemplo, não souberam captar a onda, não sei como é que foi essa lógica do WhatsApp, alguma coisa assim, no caso do Rio de Janeiro, no caso de Minas Gerais. E você acha que muita gente escondeu o jogo ou isso aconteceu assim, nos últimos dias mesmo? Igual Minas Gerais, a Dilma estava em primeiro lugar. Isso. Foi parar em quarto. Aqui o Requião estava disparado, todo mundo já estava contando tranquilo, com ele. E aí perdeu. Né? Então, assim, o Beto Richa, a gente sabe que o que aconteceu foi aquele episódio, aí acho que ali desgastou. Né? O Beto Richa foi preso, tal, então ele mesmo já tinha noção de que teria dificuldade. Mas foram... né? Agora o Requião...
E o caso da Dilma, né, eu vou ser sincero, né, o Instituto tem que dar explicações, né? Por quê? Porque é difícil, né, você ficar com índices, né, de intenções, né, marcados para governador, no caso do Rio de Janeiro e Minas. No caso do Rio de Janeiro e Minas, você tinha lá o Anastasia e o Fernando Pimentel. E nunca que você ia imaginar que o Partido Novo que estava... Sim, aparecia lá uma... Mas se você olhar para as curvas, você vai ver que a curva do Zema, né, praticamente é uma curva como se fosse uma perpendicular na subida de 2 dias para a eleição. E no Rio de Janeiro, algo parecido, né? No Rio de Janeiro, algo parecido, que você tinha o Romário e o Eduardo Paes, e de repente o Wilson, o negócio dele. Eu não lembro o nome dele certo, é um juiz, né? É o juiz, né? É um nome diferente lá. E ele acabou tendo também uma surpresa. Para governador aqui no Paraná já estava... Mas repare, aqui no Paraná, a questão é a seguinte, já havia como se você tivesse uma estabilidade, né? Então, é isso que o Instituto capta bem. Quando você tem uma questão assim, está estável, não tem nenhum tipo de interferência, não há intercorrência. Não havia um fato não há fato, não sei o quê. Porque na corrida presidencial teve a questão da facada. Teve a questão da facada. Né? Até a gente gravou o programa um pouquinho, 2 dias antes da facada, tal, imaginava um cenário naquele dia, né, a gente imaginava um cenário de uma corrida em que você tivesse 3, 4 nomes para ir para o segundo turno, e aí a facada acabou polarizando porque o Bolsonaro, a partir daquele momento, ele começou a agregar votos, e aí o PT começou a subir também, e aí você começou a polarizar, houve uma ida, já uma eleição de segundo turno no primeiro. Me pareceu que isso, de uma certa forma, houve. Né? E em relação à governabilidade, né? Nós estávamos comentando antes da entrevista, e eu estava questionando porque antes havia uma preocupação dos eleitores em relação ao Bolsonaro de que ele não conseguiria governar, porque ele não teria quórum no Congresso, vamos dizer assim, né? Não teria apoio. E é muito difícil um governante governar. Não tem como governar sem um Congresso. Sim. Né? Então, muitas coisas que precisa fazer, reformas, tal, que nós comentamos seria a pauta ideal, né, do debate. E, enfim, o que a gente percebeu? Que o resultado aí era um deputado do PSL, agora a segunda maior bancada da Câmara. Né? E o PT continua, então quer dizer, o PT ainda teria governabilidade, talvez sem muito problema. Mas a questão era o Jair Bolsonaro. Agora, quer dizer que as pessoas ainda estão mais tranquilas, porque, aquele que é anti-PT vai votar porque agora pode ter governabilidade, isso não seria mais um problema? Como que está sendo visto isso? Porque a última pesquisa que saiu agora, ele está com 18, 16 pontos na frente. 18, né, que saiu do Ibope. Né, então, que foi a última agora, na segunda-feira. Subiu bem perto do que ele estava com 46, né? Então, o que essa resposta? As pessoas que realmente... O que a gente quer as pessoas que estão votando no Bolsonaro estão votando porque estão anti o PT ou porque elas estão acreditando no Bolsonaro? A questão sempre é essa, A né? pesquisa do Ibope ontem, de uma certa forma, respondeu, né? Porque há sim um grupo que vota no Bolsonaro porque é anti-PT, mas há um grupo que vota no Bolsonaro porque entende ele como o melhor. É surpresa isso, mas está nos números do Ibope do dia 15 de outubro. E o PT tem os seus fiéis. O PT tem os seus fiéis. Agora, na sua pergunta, então, outra surpresa que não se captava, que analista político, grandes institutos não captavam, não perceberam uma onda conservadora que é pró-Bolsonaro e que acabou elegendo a segunda maior bancada. Pois né? Isso porque era para ser a primeira, porque, na verdade, por conta da cláusula de barreira, que agora candidatos que não tenham 10%, né, então acabam ficando fora. E há no PSL... Tem um menino ali. Então tem um mínimo, né? Tem um mínimo ali, né, que o candidato precisa ter para ter a cadeira. Então o partido teve cadeira, mas o candidato não teve. E isso acabou fazendo com que a bancada do PSL não fosse maior que a do PT. Não está bom para nenhum dos dois. Por quê? Não está bom para nenhum dos dois, por quê? Porque, veja, nós temos 513 cadeiras na Câmara. E a maior bancada do PT não tem 60 deputados.
Então você imagina uma fragmentação que acho que é única no mundo. Nós não temos no mundo desenvolvido uma pulverização tão grande de partidos. Eu vou chamar o intervalo, não sai daí, a gente volta já. O Ministério da Educação confirma: a Unifil é o melhor centro universitário do Paraná, com a maior nota no Índice Geral de Cursos. A Unifil lidera o ranking principal, com o melhor desempenho entre todas as instituições privadas de ensino superior do Paraná. Conquistou novamente o Conceito 4, o mesmo de grandes universidades públicas como o UEL, o UEM e Federal do Paraná. Unifil, movendo o ensino de qualidade. Agende sua prova. Faça sua inscrição pelo site www.unifil.br. Quem tem um pet sempre quer o melhor para o seu amigo. Por isso, segurança e cuidado são essenciais em todo o tempo. Unifil Pet, plano de saúde animal, é ajuda garantida nas horas que seu bichinho mais precisa. Desenvolvido por especialistas em medicina veterinária, Unifil Pet oferece várias coberturas. São 3 tipos de planos para cães e 2 para gatos. Todos os planos garantem ampla cobertura preventiva, proporcionando mais saúde e qualidade de vida aos pets de todas as raças. Unifil Pet, o plano de saúde com pedigree. Voltamos a apresentar mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Nós estamos falando sobre as eleições de 2018 com o professor Mário Sérgio Lepp, cientista político. Professor Mário Sérgio, no finalzinho do bloco eu te interrompi para a gente fazer um intervalo e nós estávamos falando do que está acontecendo de novo nessa campanha e que, no caso, o Jair Bolsonaro, ele não quer apoio, enquanto o Haddad está costurando apoio. E parece que cada um está lendo o cidadão ou a sociedade de uma forma. E parece que o do Bolsonaro está dando mais certo, é isso? A leitura que ele está fazendo, ou seja... Não sei se a leitura, Danilo, o fato é que ele incorpora um figurino. É engraçado isso, né? Eleições, uma explicação que a gente pode dar, por exemplo, é o momento. Então, quem que simboliza momentos? Né? E isso parece que a campanha do Bolsonaro ela canaliza muito isso. Por quê? Porque você tem um momento no Brasil que é antipartidos, isso é muito claro. Né? Você tem o recado foi agora também. Né? Você tem um momento... Não é bom. Não estou dizendo que isso é algo assim, né? É que acontece que a única forma que o cidadão encontrou de dizer assim, cansamos. Eu estou cansado. O cidadão ele tem um momento em que ele fica olhando as coisas e vê, né? E isso vai acumulando. E aí é como se fosse uma reação. Qual é a reação que o cidadão teve? É de dizer o seguinte: olha, a situação do jeito que está não interessa. Então, quais são esses outsiders? Mas não é só outsider, não. Mas quais são os elementos que representam algo que vai no sentido contrário a essa enxovalhação total que a gente vê na política brasileira? Então, me parece que esse é o momento que se concretizou, é como se o figurino fosse caindo, né? E foi se concretizando na figura do Bolsonaro. Né? Isso não é de agora. Isso vem há 4 anos atrás. Ele se colocou como candidato à presidência já depois que a eleição da Dilma. Então, aquela coisa que já deu errado, né? Que a eleição da Dilma já foi muito pesada. Ela ganhou perdendo, como dizia Marina Silva. Maria falava isso muito em 2014. Não quero ganhar perdendo. A Dilma ganhou perdendo em 2014. E aí ela ganhou perdendo e o que ela fez nos primeiros momentos de governo? Ela fez tudo que ela dizia que não ia fazer. Ela pegou a agenda do outro candidato. Então o Brasil entrou em 2015, que foi logo depois da eleição de 14, já tendo eleição, mas já entrando como se fosse uma depressão. E a sociedade sentiu isso. E a economia parou de crescer e etc. E você já teve aqueles movimentos de rua e etc. O Bolsonaro, naquele momento, ele observou essas realidades e aí começou a se concretizar o figurino, que é o seguinte: olha, essa situação não é boa e o que vai acontecer daqui para frente é um não às coisas que estão acontecendo. E aí ele se vestiu nesse figurino e não só ele. Porque aí o que é mais interessante foi que ele começou a granjear apoios espontâneos, que eu nunca vi. Eu não sei se no mundo ocorreu alguma coisa nesse tipo,
Mas aqui no Brasil é a primeira vez. O que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo assim, ó, apoios espontâneos de pessoas que olhavam para o Bolsonaro, viam nele alguma coisa, colocavam um óculos escuro assim, mito. Então começaram a criar uma personagem. Ele virou uma personagem. O que é estranho agora é que o Partido dos Trabalhadores tenta, na figura do Haddad, fazer essas alianças nos estados, mas parece que ninguém está querendo. E aí fica numa situação complicada, né? Então você vê que alguns estados ele podia usar o palanque, às vezes, de um dos candidatos a governador e tal, mas a gente está vendo que está tendo dificuldade. Então, assim, será que o Haddad também não demorou um pouco a essas coisas que pensava-se no Lula e tal, e ele ficou prejudicado com isso, ou porque está sendo feita essa leitura um pouco diferente do Ele está totalmente prejudicado. Por quê? Porque, na verdade, ele é o figurino não cola nele. Você está entendendo? É como se fosse assim, no primeiro turno ele tentou colar no Lula, para conseguir o apoio do Lula, do eleitor do Lula, mas também traz a rejeição para ele. Então traz as duas coisas. Aí no segundo turno ele já não quer mais o apoio do Lula, que ele já está no segundo turno. Então agora ele precisa se afastar do Lula para tentar fazer um movimento no sentido de pegar um eleitor que é o eleitor de centro, que é um eleitor que muitas vezes rejeita o PT. Então ele tem que mudar o discurso, tem que mudar a cor, ele tem que mudar ele. Então, na verdade, é uma personagem fora do contexto. Entendi. E isso tá muito claro, né, na atualidade. E vai ficando difícil. Vai ficando desde difícil que aconteça alguma coisa fora do padrão, a não ser né? que aconteça coisas muito Algum fora do fato padrão. diferente, fatos muito pesados, como a gente conversou aqui naqueles programas Depois que a gente veio a facada, né? A gente conversou aqui 2 dias antes, se não me engano, aí o Bolsonaro sofreu aquela facada um dia antes daquele feriado, né, de 7 de setembro. Então a gente tinha montado um negócio e de repente aquilo lá é algo que, você vai esperar uma coisa dessa? Mas é possível tudo, né? Na política, né, nada assim está fora do ambiente, né, de acontecimentos. Então, é possível acontecimentos mas do jeito que as coisas estão hoje colocadas, é como se você está falando aí, existe um figurino que o Bolsonaro ele foi caindo nele, meio que por gravidade. Então, a partir de 2015, ele se posicionou já à direita, mas uma direita mais conservadora. Às vezes parece algumas coisas que ele fala parece para provocar mesmo, né? Não sei se é o que ele vai fazer, se ele pensa daquele jeito, mas às vezes eu acho que é mais para... A presidência da República, não adianta. O que eu tô... Na hora que chega lá é outra coisa, né? Diferente. É muito diferente. Então, ele sabe disso, tem noção disso, com certeza. Agora, ele discute com o público. Então, exigem dele, o que você vai querer com a reforma da Previdência? É muito complicado. Por quê? Porque você perde voto, você ganha voto, você fica, né, entendeu? Mas ambos assumiram um compromisso de que vão fazer a reforma. O Bolsonaro, né? mais. O Bolsonaro mais. O Bolsonaro com a reforma trabalhista, o Bolsonaro já votou a favor da reforma trabalhista, ele assume mais essa postura de mudança no sentido de um liberalismo que o Brasil ainda nunca teve, né? Então ele aponta mais nessa direção. O Haddad aponta menos. O Haddad tem uma dificuldade maior até para conquistar esse eleitor de centro, que é um eleitor que precisa saber, mas você vai acabar com o teto de gastos, né? Como é que você vai trabalhar? Quem vai ser o ministro da Fazenda? Já teve que fazer algumas adaptações no programa. Já, mas mesmo assim fez pouco. Professor, muito obrigado pela sua presença. Nosso programa é curto, já está no final. Agradeço mais uma vez. Conto com novas participações, né? Principalmente após o segundo turno, com a sua análise. Tá? E quero agradecer a tua audiência, quero agradecer a tua paciência em nos assistir e continue nos mandando sugestões de temas, continue assistindo aos nossos programas aqui da UTV e não se esqueça que a Unifil tem agora pós-graduação em Direito, Direito do Trabalho, Previdenciário, Direito Penal, Direito Civil, Direito Imobiliário, Perícias Judiciais. Se você quer fazer uma pós-graduação, vem para a Unifil, tem os melhores preços, com curso de qualidade, está aqui debaixo do vídeo, está passando o contato para vocês entrarem em contato com a Unifil. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Obrigado, senhor. Eu que agradeço.